Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para a análise da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. O título da nossa lição hoje é Abimeleque e Jotão. Vamos diretamente para a nossa primeira pergunta. O que o povo de Israel fez depois que Gideão faleceu? Em Juízes capítulo 8, versículo 33 até o 35 nos diz: E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram a Baal Berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, que era Gideão, conforme a todo o bem que ele havia feito a Israel. Então, o que o povo de Israel fez depois que Gideão faleceu? Voltaram os Baalins, fizeram de Baal Berite o seu Deus, não se lembraram do Deus do céu, que os tinha libertado dos seus inimigos, e também não fizeram benevolência com Gideão, com a família de Gideão, que tinha feito muito bem para o povo de Israel. A notinha nos diz: se os israelitas tivessem preservado uma percepção clara do certo e do errado, teriam visto a falácia do raciocínio de Abimeleque e a injustiça de suas alegações. Teriam visto que ele estava cheio de inveja e movido por uma ambição vil de se exaltar pela ruína de seus irmãos. Aqueles que são controlados pela política e não por princípios não são confiáveis. Eles perverterão a verdade, ocultarão fatos e interpretarão as palavras dos outros como algo que nunca foi pretendido. Empregarão palavras lisonjeiras enquanto o veneno de áspides estiver sob sua língua. Aquele que não buscar sinceramente a orientação divina será enganado por suas palavras suaves e seus planos astutos. Muito cuidado! O povo de Israel se deixou enganar porque não tinha uma percepção clara do que é o certo e o errado. Mas por que Israel deixou de ter esta percepção clara? Porque deixou de ter o temor do Senhor, que, como diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eles já não tinham temor de Deus, eles tinham procurado outros ídolos, tinham procurado outros deuses, e ao não ter o temor do Senhor, então não sabiam discernir entre o bem e entre o mal. Nós também podemos cair nessa armadilha. Muitas vezes não temos deuses de Baalins como naquela época, mas se nós amamos certas coisas mais do que a Deus, e nós colocamos certas coisas em primeiro lugar do que a Deus, estas coisas podem nos desviar daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. Deixemos Deus nos guiar, não deixemos que as nossas propensões, os nossos desejos, o nosso querer governe a nossa vida, porque o nosso querer não é o querer de Deus. Por isso que lá no livro de Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Devemos ter o temor do Senhor e a disposição, o coração disposto para fazer unicamente a vontade de Deus, apesar de que muitas vezes a vontade de Deus vai contrariar com os nossos gostos pessoais. Pergunta número 2. Que discurso enganoso Abimeleque, filho de Gideão, com uma concubina, deu aos parentes de sua mãe em Siquém? Como sua atitude diferia muito da de seu pai? Em Juízes capítulo 8, versículo 31, e depois o capítulo 9, o versículo 1 até o 3 nos diz:
E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho. E pôs-lhe por nome Abimeleque. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então, os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Vamos para a notinha que vamos compreender melhor. De acordo com o costume maligno daqueles dias, Gideão havia tomado inúmeras esposas e ao morrer deixou nada menos que 70 filhos. Além destes havia outro, Abimeleque, filho de uma mulher estranha. Esta pessoa não tinha direito à herança com os filhos legítimos de Gideão, e seu caráter degradado o tornava ainda mais indigno de ser contado com os descendentes do ilustre líder. Os filhos de Gideão concordaram com a recusa de seu pai em aceitar o trono de Israel, mas Abimeleque decidiu garantir a posição para si mesmo. Sendo natural de Siquém, onde moravam os parentes de sua mãe, ele os induziu a influenciar aos siquemitas ao seu favor. Ele se esforçou para promover seus próprios interesses, deturpando vilmente seus irmãos. Ele os acusou de planejar tomar o governo e se unir em sua administração, e procurou convencer o povo de que seria muito melhor para eles serem governados por um do seu próprio número do que por tal bando de tiranos. Bom, a pergunta então nos diz: que discurso enganoso Abimeleque, filho de Gideão, com uma concubina, deu aos parentes de sua mãe em Siquém? O discurso enganoso, como nós vimos aqui, ele diz que é melhor para vocês que 70 homens governem vocês, ou que um só, que sou eu, que sou osso vosso e carne vossa, governe vocês. Em outras palavras, ele estava querendo dizer que os filhos de Gideão, os 70 filhos de Gideão, estavam querendo tomar o governo em suas mãos, quando não era assim. Porque a notinha está nos explicando de que os 70 filhos de Gideão tinham concordado ou seja, estavam de acordo com as palavras do seu pai. Se nós lembramos da lição passada, Gideão ele tinha falado desta maneira: eu não governarei sobre vocês, nem meu filho governará sobre vocês, o Senhor governará sobre vocês. Essas foram as palavras de Gideão. Então Gideão não tinha desejo de governar, e os filhos dele, segundo a nota, concordaram em que eles também não queriam governar. Mas Abimeleque aqui estava falando tudo o contrário. Ele estava dizendo que aqueles filhos de Gideão eram tiranos, que eles queriam tomar o governo, e que melhor lhes seria que tivessem um só governador, e que ele, sendo osso e carne deles, então seria o melhor governador, porque ele queria a posição para si mesmo. Como sua atitude diferia muito da de seu pai, o que nós acabamos de ver, diferia muito, porque Abimeleque, ele sim tinha a ambição de ser líder, de ser o governador, de ser o manda-mais do povo de Israel, mas o seu pai não tinha isso. Ele não queria ser o governador de Israel, e os filhos dele tinham concordado com isso também. Que terrível é quando nós temos um orgulho, um desejo de querer dominar mais do que outras pessoas,
Nós devemos sempre perceber que não somos nós os que mandamos. Quem deve mandar nas pessoas e quem deve mandar e governar na nossa vida somente é o Senhor. Como disse Gideão, eu não governarei sobre vocês, nem meu filho governará sobre vocês, o Senhor dominará sobre vocês. Esse pensamento deve ficar sempre na nossa mente e também no nosso coração. Vamos para a pergunta número 3. Seguro da simpatia e do apoio dos siquemitas, que brutalidade traiçoeira Abimeleque cometeu contra seus meios irmãos? Em Juízes, capítulo 9, do versículo 4 até o 6, nos diz: E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, que era o deus deles, e com eles alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo e foram e constituíram Abimeleque rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Vamos ler a notinha. Abimeleque foi bem sucedido em seus esquemas e foi aceito, a princípio pelos siquemitas, e depois pelo povo em geral como governante de Israel. Mas, embora assim exaltado, a mais alta posição no dom da nação, ele era totalmente digno da sua confiança. Seu nascimento era ignóbil, seu caráter era vicioso, as qualidades mais elevadas e nobres, como a virtude, a integridade, a verdade, ele nunca havia estimado essas qualidades. Ele possuía uma vontade forte e perseverança indomável, e assim, pelas medidas mais inescrupulosas, ele cumpriu os seus propósitos. Os israelitas, cegos por seu próprio curso pecaminoso de apostasia, estavam agindo diretamente contrário aos comandos expressos de Deus. E ele os deixou colher os resultados de sua própria loucura. Não era a vontade de Deus que Israel tivesse um rei, mas caso eles desejassem ser assim governados, o Senhor, entendendo o orgulho e a perversidade do coração humano, reservou para si o direito de nomear um rei sobre eles. Bom, então a pergunta nos diz: seguro da simpatia e do apoio dos siquemitas, que brutalidade traiçoeira Abimeleque cometeu contra seus meus irmãos? Ele os matou numa só pedra. Que terrível quando muitas vezes, por nos apartarmos do Senhor, escolhemos coisas erradas e essas coisas erradas nos atingem a nós mesmos, a nossas famílias, a igreja, a sociedade em geral. Devemos ter, por isso, cuidado de colocar pessoas em cargos onde fariam grande mal. Para isso, nós precisamos o temor do Senhor, como já vimos no começo. É o temor do Senhor que nos faz discernir entre o bem e o mal. Nós podemos perceber quando o Espírito de Deus está na nossa vida, se uma pessoa está com bons propósitos ou não, se uma pessoa é humilde ou é orgulhosa e está querendo somente governar, como neste caso de Abimeleque. Pergunta número 4. A parábola de Jotão. Como Jotão, o único filho sobrevivente de Gideão, reagiu à brutalidade e arbitrariedade de Abimeleque? Como ele reagiu? Que parábola ele deu para mostrar que Abimeleque não merecia ser o rei de Israel? Bom, em Juízes, capítulo 9, versículo 7 até o 16 e depois o versículo 21, não vou ler tudo por causa do nosso tempo, mas vou ler a parte mais importante. A primeira parte nos diz:
E dizendo-o a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes. Bom, se nós vemos aqui, a primeira perguntinha já está respondida, que diz assim: como Jotão, o único filho sobrevivente de Gideão, reagiu à brutalidade e arbitrariedade de Abimeleque? Ele não ficou calado. Ele estava muito revoltado por causa da injustiça feita à família do seu pai, que tinha feito tanto bem ao povo de Israel. Então ele tomou coragem, ele deixou Deus lhe dar o poder e a coragem, subiu no monte de Gerizim e em alta voz, então agora ele começou a falar sobre o que eles tinham feito. E nisto ele falou de uma parábola, que é a segunda perguntinha que nós temos. Que parábola ele deu para mostrar que Abimeleque não merecia ser o rei de Israel? Nós vemos aqui que então ele dá a parábola das árvores que queriam escolher uma árvore como rei. Aí foi mencionando uma e outra árvore, várias árvores, cada uma não queriam governar porque queriam se ocupar de beneficiar, né, o mundo, as criaturas, dando seus frutos, seu azeite. Mas quando as árvores falaram para o espinheiro, bom, já que a todas as árvores nenhuma quis governar, então governa tu, falaram para o espinheiro. E o espinheiro disse, tá bom, já que vocês estão me escolhendo, então eu vou ser o rei de vocês. E aí depois ele disse, confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Em outras palavras, o espinheiro já escolhido, ele já estava pensando que se não obedecessem ele iria consumir ou destruir as árvores do Líbano. Que terrível. Esta foi a mesma situação. O Jotão, ele mostrou essa parábola para mostrar o comportamento de Abimeleque e também o comportamento do povo a Gideão, quem tinha feito tanto bem para ele. Vamos ler a notinha. Quando Jotão foi informado disso, ele imediatamente se dirigiu a Siquém. Ardendo com o senso da horrível injustiça e crueldade acumulada sobre sua família, ele decidiu a todo custo apresentá-la diante do povo em sua verdadeira luz. Jotão subiu ao monte Gerizim para uma posição onde ele poderia ser visto e ouvido por todo o povo e se dirigiu a eles com palavras de forte reprovação. Em uma parábola muito apropriada e bela, ele apresentou diante deles a loucura e injustiça do seu curso. Ele representou as árvores como se estivessem buscando fazer um deles rei sobre elas. A conduta altruísta e pouco ambiciosa de Gideão e seus filhos foi então retratada à força e também a ingratidão dos siquemitas. Jotão então concluiu em palavras que provaram ser uma profecia. Se então vocês lidaram verdadeira e sinceramente com Jerubaal e com sua casa hoje, então regozijem-se em Abimeleque e que ele também se regozije em vocês. Mas se não, que saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquém e a casa de Milo, e que saia fogo dos homens de Siquém e da casa de Milo e devore Abimeleque. Que terrível! Então ele mostrou a realidade do que tinha acontecido. Quantas vezes nós, por medo, não temos coragem de falar a verdade e de denunciar a justiça? Uma lição muito importante. É verdade, Jotão depois teve que fugir,
mas ele falou a verdade e tem muitas coisas que nós não podemos calar. Nós precisamos falar e denunciar a injustiça e falar a verdade, porque Jesus, o Filho de Deus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa verdade que Cristo nos trouxe, nós devemos saber que se estamos com Cristo, nós temos que estar sempre do lado da verdade. Vamos para a pergunta número 5. Apesar de todos os seus abusos vergonhosos de Abimeleque, lógico, por quantos anos Abimeleque reinou sobre Israel? Em Juízes capítulo 9, versículo 22 em diante, eu vou ler aqui a parte da resposta. Diz assim: havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, até aí. Então, quantos anos Abimeleque reinou sobre Israel? Reinou 3 anos. Vamos para outra parte da pergunta. O que o Senhor fez depois de tudo que esse homem havia feito para impedi-lo de governar Israel por mais tempo? A continuação dos versículos nos diz: enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. Então, o que o Senhor fez depois de tudo que esse homem havia feito para impedi-lo de governar Israel por mais tempo? Aqui o versículo diz que enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Na verdade, Deus não envia mau espírito para ninguém, mas é uma forma de falar onde mostra que Deus permitiu que aquele mau espírito que já estava neles se manifestasse de Abimeleque contra os cidadãos de Siquém e dos cidadãos de Siquém contra Abimeleque. A notinha nos diz: a transação de fazer Abimeleque seu rei mostra o quão baixo Israel havia caído. Que contraste entre seu líder humilde e temente a Deus, Moisés, que se sentia totalmente indigno de ocupar sua posição, e esse rei arrogante que havia garantido o trono por meio da traição e se estabelecido por meio da violência e do derramamento de sangue. Deveria enviar terror às nossas almas quando refletimos até onde os homens podem ir ao crime. Quando rejeitaram a influência do Espírito de Deus. Um déspota, um assassino foi colocado como comandante e chefe de Israel. Verdadeiramente, que contraste impressionante entre o líder abnegado e devotado que Deus designou e o monstro de ingratidão e crueldade que Israel havia colocado no trono. Pela oliveira, pela figueira e pela videira na parábola de Jotão foram representados por personagens nobres e dignos e íntegros, como Moisés e Josué, que tinham sido uma ilustração viva do que um líder de Israel deveria ser. Tais homens não reivindicavam honras reais, ou seja, eles não queriam honras reais para si. Era seu trabalho abençoar seus semelhantes e eles não aspiravam a posição ou poder. Então, que contraste. Um que queria governar, mas não pensava em ninguém. No entanto, os líderes que Deus tinha permitido que fossem anteriormente, eles eram pessoas que não aspiravam o poder ou o lugar de governar. No entanto, Deus os colocou aí, mas o propósito deles era somente abençoar os seus semelhantes. Qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito na vida? Será que o nosso propósito também é como Moisés e Josué, de abençoar aos semelhantes?
Querido irmão e querida irmã, querido amigo, não tem coisa melhor do que a gente se deixar usar por Deus como um vaso de bênção para os outros. Que o Senhor venha nos ajudar e nos fortalecer para que sejamos esse vaso de bênção. Vamos para a pergunta número 6. O que Abimeleque fez aos habitantes de Siquém, a quem ele considerava traidores? Que outra cidade ele atacou e tomou? Em Juízes capítulo 9, versículo 42 ao 45 e o versículo 50 vamos encontrar as respostas. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas e pôs emboscadas no campo, e olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia vieram de improviso e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pleiteou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia e assolou a cidade e a semeou de sal. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Então, o que Abimeleque fez aos habitantes de Siquém, a quem ele considerava traidores? Olhem aqui, matou o povo da cidade, assolou a cidade e a semeou de sal. Foi isso que fez Abimeleque. Ele era tão bonzinho, né? Para não dizer o contrário, ele era tão mau, tão perverso, que aquele povo que tinha o escolhido por governante, agora ele destrói, ele mata, ele assola a cidade deles. E depois ele toma também, segundo a segunda perguntinha, diz que outra cidade ele atacou e tomou. Aqui diz, então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Vou ler só uma partezinha da nota por causa do tempo, diz assim: discórdia, conflito e ódio prevaleceram entre Abimeleque e seus súditos. A crueldade do rei não havia terminado com os filhos de Gideão. Todos os que se opuseram à sua vontade foram sumariamente mortos. Mas o tempo da retribuição, tanto para Abimeleque quanto para os siquemitas que o sustentaram, estava próximo. A cidade de Siquém, tendo se rebelado, foi atacada pelas forças do rei e os habitantes foram mortos. Uma cidade vizinha uniu-se a Siquém na insurreição e Abimeleque procedeu em seguida para atacar esse lugar também, que foi a cidade de Tebes, né, que a gente viu. Tendo ganho a posse, ele determinou queimar os habitantes com a torre, como havia feito em Siquém. Mas o rei perverso havia passado dos limites da paciência divina. Ele havia recebido permissão para executar a vingança de Deus sobre Israel e sua carreira de crime agora seria interrompida. Vamos para a pergunta número 7. Como terminou a vida desse homem abusivo e antagônico? Que lição pode ser aprendida do que foi escrito sobre ele? Vamos ver Juízes capítulo 9, versículos 52 até o 57, que nos diz: E Abimeleque veio até a torre e a combateu, aquela torre daquela cidade, né? E chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu.
Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. E a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Lá em Mateus 7,2 diz: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, como terminou a vida desse homem abusivo e antagônico? Querendo ainda continuar destruindo, tinha acabado de matar o povo, e depois ainda foi pegar da cidade de Tebes, foi lá também querer incendiar aquela cidade juntamente com a torre. E aí o que aconteceu? Uma mulher deixou cair um pedaço de mó sobre a cabeça dele, o qual quebrou o crânio, e ele, porque o povo não dissesse que ele tinha sido morto por uma mulher, então mandou o escudeiro, o moço que portava as suas armas, que lhe atravessasse com a espada. Foi assim o fim deste homem abusivo e antagônico. Que lição pode ser aprendida do que foi escrito sobre ele? O que diz aqui: com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir. O mal que nós queremos fazer, o mal que o ser humano quer fazer para outro, com esse mal mesmo lhe sobrevém sobre a cabeça. Lamentavelmente, mas é assim. No livro de Salmos tem um versículo que diz assim: que o mal que a pessoa quer fazer para outro lhe sobrevém sobre a mesma cabeça. Vamos ver a notinha. Assim a justiça de Deus puniu tanto Abimeleque quanto os siquemitas. Essa história terrível deve nos ensinar a lição de que o pecado nunca ficará impune, e deve imprimir em nossas mentes o perigo de entrar no caminho da desobediência. Toda verdadeira grandeza de caráter, toda a paz e alegria da alma devem vir da integridade ou da inteira conformidade com a vontade de Deus. O caminho da obediência alegre é o caminho da segurança e da felicidade. Mensagens de misericórdia são enviadas do céu para nos ensinar o caminho certo. Força para o conflito da vida está sempre nos esperando. Com a ajuda de Deus, nós podemos obter a vitória. Então, a lição bem grande e importante que nós vimos aqui: nunca o mal vai ficar impune. Não nos façamos ilusões de que podemos estar pecando, de que podemos fazer algo de mal, que depois o Senhor nos perdoa, que continuo fazendo, que ainda vai ter tempo, ainda vai ter mais tempo de me arrepender, ainda não. Vamos decidir hoje, seguir os caminhos do Senhor, o que é certo, porque todo mal tem o seu resultado. Mesmo que não sejamos punidos hoje, mas todo mal chega ao tempo que vem o resultado, e logicamente que vem a conta. O que diz Gálatas 6,7? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que homem semear, isso também colherá. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que nós não façamos como Abimeleque, não deixemos o orgulho, o espírito de querer governar, o espírito de querer ser melhores, nos dominar. Vamos ser humildes, sigamos o exemplo de Moisés, de Josué, que escolheram ser um vaso de bênção para outros. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.